Pai do Senhor, amados irmãos e ouvintes do canal Gabate, do YouTube, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam se encher desse Deus tão maravilhoso. Eu acho interessante analisar a história da humanidade e saber que existe um Deus que controla toda essa humanidade, um Deus soberano que está acima de todas as coisas. E nós observamos na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Noé, na vida de Ana, que orou ao Senhor e Deus mudou a história dela. Assim como quando veio José, quando veio Moisés e principalmente quando veio o Filho de Deus a este mundo, na plenitude do tempo, como diz Paulo na carta aos Efésios. Na plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho, no tempo certo, na história, um Deus que ele está fora da história, fora do tempo, mas que ele controla o tempo e controla a história. Ele mandou o seu Filho na época certa, e muitos homens e mulheres tiveram esse encontro com Jesus, ao Jesus histórico, e tiveram a sua história mudada. Eu tive a minha história mudada. Você talvez vai ter ou já tem a sua história mudada. A sorte foi mudada em nossas vidas, assim como foi mudado no Antigo Testamento aos grandes homens. E lá em aos Hebreus capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, a qual Deus estabeleceu na vida de cada um deles ali, a controlar e guiá-los de acordo com a vontade dele. E ali aqueles homens foram tremendamente usados pelo próprio Deus da história, a mudar a sua própria história e a fazerem história. E nós podemos observar também como Nicodemos, um homem totalmente religioso, chegou para Jesus para conversar, e ali teve um momento com o Senhor e teve sua vida mudada. Assim como Zaqueu, que subiu em uma árvore para ver Jesus, e Jesus foi em sua casa, e ali houve salvação naquela casa. A história de Zaqueu foi mudada. A história de cada um de nós, irmão, ela tem que ser passada pelo próprio Deus da história. Ele vai construindo a história e fazendo a nossa sorte de acordo com o seu querer, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E isso, a história vai sendo realizada, escrita. Deus, ele está vivendo o jardim do Éden, como ele está vivendo o momento da salvação ali na crucificação de Cristo, como está vivendo o milênio. Ele está fora do tempo, mas ao mesmo tempo criando toda a história dentro de um tempo. E nós somos limitados ao tempo. Então, neste início de ano, nós precisamos analisar esse Deus da história e o que ele fez pela nossa história. Precisamos pensar sobre o fator importante que foi Cristo, o marco em nossa vida, qual é o nosso Senhor e Salvador. Talvez a sua história está sendo uma história de trevas, uma história escurecida, mas permita que o Senhor da luz, a luz do mundo, que é Jesus Cristo, ele possa entrar na sua vida, entrar na minha vida e fazer parte da nossa história e mudar a nossa história. Que possamos caminhar nessa história sendo guiados pelo autor da história, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, pelo Deus de Moisés, pelo meu Deus, o Deus do Matias, o nosso Deus. Então fique com Deus, que Deus te abençoe, a galera da Gabate, e o Senhor possa estar cuidando da sua história como Ele tem cuidado da minha história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.